Bom dia, sejam bem-vindos para mais uma lição do EBD. Essa é a primeira lição das 5 que nós vamos ter sobre a construção da nossa espiritualidade. Essa nuance tão importante da nossa vida, nesse espectro tão importante da nossa vida, e que o autor do livro, o pastor Ed René-Kivitz, vai se debruçar nas próximas 5 lições. Essa lição e mais 4. Todas essas lições fazem parte do livro que estamos estudando já há bastante tempo, que se chama Nasce uma Igreja. Então, se você acompanha as lições da EBD, você deve notar, né, que nós já estamos aqui há 13 lições, há 3 meses mais, né, um pouquinho, conversando sobre como construir uma igreja sã, né, uma igreja saudável, onde o Espírito Santo de Deus possa agir, onde haja transformação de vidas, onde haja graça, onde haja salvação, justificação, onde se louve a Deus com palavras, com nossas vidas. E para que uma igreja seja saudável, a sua membresia, cada parte do corpo precisa estar saudável. E a gente só consegue ser saudável construindo uma espiritualidade saudável. Por isso que nas próximas lições nós vamos conversar um pouquinho sobre espiritualidade. E a primeira vertente da espiritualidade que o pastor Ed René-Kivitz nos convida a refletir é sobre a espiritualidade consciente. Como todas as outras lições, a gente vai fazer aqui uma contextualização. O que é espiritualidade? A espiritualidade é a relação que nós construímos entre o humano e o divino, entre o homem e Deus. E ao longo da história, várias formas de entender essa espiritualidade, de construir, conduzir essa espiritualidade, foram elaboradas pelos seres humanos, né? De diferentes lugares do mundo. Então, o autor vai trazer para a gente conceitos distintos sobre a construção da espiritualidade. Se, por exemplo, focarmos nos budistas. Então, os budistas acreditam que construir uma espiritualidade é trilhar um caminho até o nirvana, né? Esse estado de consciência total. Eu vou ler para os irmãos o que é que o autor diz, né? Que os budistas acreditam que a espiritualidade é esvaziar-se de si mesmo, fundindo-se com o equilíbrio das emanações do universo. Então, eu me esvazio e vou começar a estabelecer uma relação com o universo. Nesse universo, o ponto final é o nirvana, né? Onde não há frio nem quente, não há feio, não há bonito, não há bom e não há mal. Existe essa fusão perfeita, completa, com esse estado de espírito que seja o nirvana. Uma das maiores influências, né, que seria a influência grega sobre as culturas ocidentais, né, os gregos, a filosofia grega vai entender que a construção da espiritualidade é o caminho do aperfeiçoamento humano. Então, até a espiritualidade parte do conhecimento, do saber. E quanto mais você aperfeiçoa o conhecimento que você tem sobre o mundo, sobre os deuses, sobre você mesmo, quanto mais você aperfeiçoa as suas atitudes a partir desse conhecimento, mais forte, mais fortalecida está a construção da sua espiritualidade. Já os ateus caminham por outro lado, né? Eles acham que a espiritualidade se constitui no concreto. Então, se você tem o que comer, se você tem onde morar, se você tem o que fazer, se você encontra prazer na sua vida, né? Em ter uma família, em ter um emprego, é essa concretude, é o mundo concreto que nós estamos vivendo que constitui uma espiritualidade sã.
E até entre a gente, entre os cristãos, há formas distintas de entender o que é a construção de uma espiritualidade. Se nós formos para o catolicismo da era vitoriana, né, que é uma coisa que eu já falei aqui nas lições, que às vezes ainda reverbera muito na nossa forma de relacionar-se com Deus, eles acreditavam que era o sofrimento que nos aproximava de Deus. E é lá nesse período, por exemplo, que nasce uma ala da igreja, que é a ala da autopunição, né? Vocês já devem ter visto em filmes, em séries, né? Essa parte do entendimento católico do que é o desenvolvimento da espiritualidade. Então, eu desenvolvo a minha espiritualidade me privando de comida, me privando da palavra, né? Alguns mosteiros era proibido falar. O autoflagelo, então produzir dor no próprio corpo. Então a pessoa que mais sofre, mais se aproxima do divino, mais se aproxima da relação com o divino. Tem outra ala dos cristãos que acreditam que mais próximo do divino, de Deus, é aquele que mais produz milagre, é que vive de forma mais sobrenatural. E a Bíblia vai nos fazer uma advertência, né? Que nos últimos dias o inimigo das nossas almas viria até com ressuscitação de mortos, que se possível enganaria até os escolhidos. E a gente tem uma ala dos cristãos que acreditam que a pessoa que está mais fortalecida na sua espiritualidade é a pessoa que produz mais milagres, é a pessoa que levanta e diz fique bom e a pessoa fica curada. Levanta-te, anda. Essa é a pessoa que está produzindo uma espiritualidade mais concreta, mais fortalecida, né? E aí a gente também tem uma ala que acha que construir a espiritualidade é só confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Confessei que Jesus Cristo é o Senhor, pronto, minha espiritualidade está resolvida, né? E como todas as relações do ser humano, a construção da espiritualidade é um processo. Não é uma coisa que se resolva num piscar de olhos, nem sempre vai ser uma coisa visível aos olhos dos outros, visível ao olho humano, né? Então, assim, não é produção, não é bater a meta do mês, né? É um processo intransferível que é só seu e de Deus. E cada pessoa tem um processo distinto ou diferente na construção da sua espiritualidade. Nós somos irmãos, fazemos parte do mesmo corpo, mas chegamos a Deus em processos diferentes, com histórias diferentes. A minha história com Deus é uma, né? A história de Maria com Deus é outra, de João com Deus é outra. Então, nós somos pessoas que foram atraídos pela cruz em diferentes momentos da nossa vida, temos diferentes construções da nossa história com Deus e desenvolvemos a nossa espiritualidade de forma diferente também, porque nós somos indivíduos diferentes. Para tanto, o autor nos chama a atenção de que existem princípios na construção da nossa espiritualidade, né? Eu não posso aceitar que qualquer busca pela espiritualidade é uma busca pela espiritualidade sadia, saudável e sã, né? Qualquer busca. Não é acender uma vela para todos os santos, porque vai que um vai funcionar. Né? Um vai funcionar. Não é esse o objetivo, e não assim que entendemos. Mas a gente precisa ter princípios. E nós vamos falar, então, da espiritualidade consciente. Não é uma espiritualidade que chega na minha vida só de maneira sobrenatural, mas é trazendo à nossa consciência princípios da espiritualidade, que nós vamos conseguir, então, desenvolver essa relação entre você e Deus, entre eu, né, a minha pessoa e Deus, né, desenvolver a relação do humano com o divino. O primeiro princípio é que a espiritualidade cristã, essa espiritualidade que nós estamos buscando e que nós entendemos
né? E que não é a única espiritualidade que existe, deixe isso bem claro. Cada pessoa faz as escolhas pela sua espiritualidade. Se o colega não escolhe a mesma que você, ele tem o direito a fazer isso. Mas nós escolhemos trilhar o caminho cristão na construção da nossa espiritualidade. E o primeiro princípio é que a espiritualidade cristã, ela tem dentro de si uma raiz, um cerne egocêntrico. Mas egocentrismo é coisa ruim, né? Mas eu vou explicar o que o autor quis dizer como egocêntrico. Nós partimos do princípio que há um só Deus, um só Pai e um só Senhor. Então há um único Senhor. Esse é o grande princípio cristão e talvez seja o cerne, né, da grande discussão entre os cristãos e as outras religiões que existem no mundo, né? Nós sempre somos taxados de sermos exclusivistas. As outras religiões dizem assim: nós admitimos, né, sejam os espíritas, os católicos, os shintoístas, os budistas, sejam os hinduístas, né, da Índia, sejam os voduns, sejam as religiões de matriz africana, eles dizem assim: a gente convive com todos os deuses, a gente inclusive aceita a existência do seu Deus. E isso é fato, porque Paulo, quando vai pregar na cidade grega, tem um altar lá para o Deus desconhecido, que é de onde ele fala. Então, é essa perspectiva egocêntrica de que existe um único Senhor, que é a centralidade da nossa espiritualidade. Eu não me relaciono com o Deus que mais, ou o Deus que me adotou como filho, né? O Deus que é o Deus da minha cabeça, ou o Deus que mais me interessa, o Deus que mais me... Só há um Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Então, isso faz da nossa espiritualidade uma espiritualidade egocêntrica. E isso se vê desde o Antigo Testamento. Quando Moisés pergunta: eu vou dizer a Faraó o quê? Quem é o Senhor? E diga a ele que eu sou. Ponto. Lá no Velho Testamento ainda, nos mandamentos diz: não farás para ti outros deuses, porque só há um Deus, eu sou. Então, nós partimos do entendimento de que há um só Senhor, um só Deus, um só Pai. E um pensamento subsequente a esse é que, assim como há um só Deus, um só Pai e um só Senhor, há também um só Salvador. E como eu já disse aqui inúmeras vezes, em inúmeras lições, e voltando lá para a lição 3, o princípio da espiritualidade cristã é a centralidade de Cristo. Não existe igreja saudável, não existe espiritualidade saudável sem a centralidade de Cristo. Você não quer se tornar um ser humano melhor para ir para o céu. Porque quem te salvou não estabeleceu esse critério. Você quer se tornar um ser humano melhor, porque você quer se parecer mais com Cristo e menos com o humano. E menos com aquele miserável homem que sou, que Paulo diz. A centralidade do desenvolvimento da nossa espiritualidade precisa ser Cristo. E é por isso que a Bíblia vai dizer: há só um nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, o foco da centralidade cristã é a figura de Cristo Jesus. É o advento dessa obra salvífica, vivificadora, humanizadora, amorosa, que é o sacrifício de Jesus na cruz. E aí a Bíblia vai fazer vários relatos sobre isso. Ele vai dizer: assim como o pecado entrou por um homem só, é por um homem só que o pecado vai ser justificado e vai sair da nossa existência. Então, o foco da espiritualidade
cristã é egocêntrico, quando ele decide, ele define que há um só Deus, e é esse Deus em que nós cremos, e que há um só Salvador, que é Cristo Jesus, e há só um caminho, uma possibilidade de restabelecermos a nossa espiritualidade, restabelecermos a nossa relação com Deus, com o divino, que é a cruz de Cristo, que é a redenção em Cristo Jesus. Então, o foco da espiritualidade cristã, ela é Cristo. Por isso, nós dizemos que há um caráter egocêntrico na construção da nossa espiritualidade. O segundo tópico que o pastor Ed René Kivitz toca é que a espiritualidade cristã ela é promovida pelo Espírito Santo. Primeiro, porque o próprio Jesus diz que nós receberíamos o Espírito Santo e que ele nos guiaria em todo o caminho da verdade. Se você ainda tem dúvidas sobre o papel do Espírito Santo, você deve voltar lá para a nossa lição 3, que fala sobre o Espírito Santo, o imprescindível. Ele é o nosso guia da verdade, ele é a nossa tecla SAP, né? Lá a gente viu que nem o homem mais sábio do mundo poderia entender a mensagem do Evangelho. Porque o homem mais sábio do mundo, que tem mais conhecimento no mundo, o conhecimento dele diante de Deus é uma loucura. É uma coisa que não tem sentido. Então a gente precisaria de um Deus para traduzir ao nosso nível de entendimento, a nossa capacidade de entendimento, aquilo que Deus estava fazendo por nós. E é por isso que ele envia o Espírito Santo. Então não há construção de espiritualidade se ela não é promovida pelo Espírito Santo. Então observe, se você está no caminho da santidade e da santificação, e você acha que a santidade e a santificação é repetir o comportamento de outra pessoa, você não está construindo a sua espiritualidade. Porque a espiritualidade não é seguir o rebanho. A espiritualidade é promovida pelo Espírito. É quando o Espírito fala com você. A Bíblia vai dizer que o Espírito é o único que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo não trabalha na sua vida, ele não vai lhe mostrando aquilo que você precisa mudar, naquilo que você precisa melhorar, aquilo que você precisa se arrepender. Se ele não vai modificando a sua forma de olhar o mundo e você consegue enxergar o mundo cada vez mais pelos olhos espirituais, você não está construindo uma espiritualidade verdadeira e saudável. Seguir o rebanho não é só estar ali. Estar na igreja, frequentar os cultos, fazer o que todo mundo faz. Então, se todo mundo faz, cria o cabelo, eu vou criar o cabelo também. Se todo mundo corta o cabelo, eu vou cortar o cabelo também. Se todo mundo anda maquiado, eu posso me maquiar. Se ninguém anda maquiado, vou tirar minha maquiagem. Se pode pintar a unha de vermelho, eu pinto. Se não pode, eu não pinto. Só seguir o que o rebanho faz. Não é uma construção verdadeira de espiritualidade. A construção verdadeira de espiritualidade é ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. E por que a gente precisa disso? Porque nós fomos criados do pecado. A Bíblia diz que fomos destituídos da glória de Deus, destituídos dessa capacidade de ter uma espiritualidade. Lá no princípio, antes do advento de Cristo, nós éramos de fato separados de Deus. Havia o templo, havia o santo e havia o santo dos santos. E o único que tinha contato com Deus, o único que estabelecia uma relação com Deus era o profeta, que entrava no santo dos santos. Foi Cristo que veio, rasgou aquele véu e nos deu livre acesso ao Pai. Então, nossa condição de pecador, nossa visão, nossa mentalidade, nós que em pecado fomos criados, como o salmista vai dizer, nós que temos essa nossa mente entenebrecida pelo pecado, pela deformação que o pecado criou no mundo, que vivemos nessa sociedade que a Bíblia vai dizer que jaz no maligno, que pensa com o mecanismo do maligno, a gente não consegue alcançar essa compreensão. Então a gente precisa do Espírito Santo como nosso guia, como aquele que vai nos mostrar, revelar, tirar a escama dos nossos olhos e nos mostrar realmente o que precisamos fazer e nos mostrar o caminho na construção dessa espiritualidade saudável.
Para além disso, tem a condição do mensageiro. Eu achei isso tão bacana que o pastor Ed Renekiewicz explicou. Ele diz assim: a segunda razão pela qual é necessária a ação do Espírito Santo é a condição do portador da mensagem do Evangelho. Quem é o portador da mensagem do Evangelho? É a gente, né? Paulo deixou claro já nesta carta aos Coríntios que sua mensagem foi em fraqueza, em temor e em grande tremor, de modo que não fosse a demonstração do Espírito Santo, sua estada entre eles teria sido inútil. Então, se você voltar lá para a lição do Espírito Santo, você vai ver que Paulo diz assim: estou entregando essa mensagem a vocês com temor e com tremor, porque no estabelecimento da nossa relação com o Espírito Santo, com o divino, com a divindade, com Deus, né? É na nossa fraqueza que nós somos fortalecidos. É o Espírito Santo que vem e que na nossa fraqueza nos faz fortes. É a condição do mensageiro, é nossa condição de compreensão, né? E aí isso retira completamente o mérito de que se deu certo foi porque eu fiz dar certo. Não. A relação espiritual, de uma espiritualidade saudável, ela acontece quando ela é promovida pelo Espírito Santo. Então eu não posso ter o mérito de ser mais santo ou menos santo, ser mais certinho ou menos certinha, porque é a relação promovida pelo Espírito Santo que constrói, que constitui essa espiritualidade saudável, sadia. E ele continua. E essa é uma parte que eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção. Muita atenção. Porque a gente canta algumas canções, né? Dizendo assim, que eu quero me esvaziar de mim e ser preenchido pelo Espírito. Eu também canto, viu, irmãos? Eu acho linda. Tem umas que eu acho linda. Que essa casa é sua casa e eu deixo ela para você e o Senhor faz o que quer. Eu sei que é uma expressão de rendição, de reconhecer o senhorio de Jesus, de Deus sobre a nossa vida. Mas é muito importante a gente ter em mente que a espiritualidade cristã não violenta a nossa individualidade humana. Isso é muito claro, muito claro. A gente sempre fala do livre-arbítrio. Tem algumas linhas de compreensão, os calvinistas... Ai, desculpem, irmãos. Eu estou balançando bastante essa tela, né? Olha, os calvinistas não acreditam no livre-arbítrio. Eles dizem que tudo está determinado, né? Já tem outra ala que entende o conceito de livre-arbítrio. Mas Jesus é bem claro, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, se alguém entrarei e cearei com ele. Até a ação salvífica de Cristo, ela respeita esse livre-arbítrio. Então, assim, entenda que esvaziar-se de si mesmo é uma expressão que nós usamos para dizer: olha, Senhor, eu reconheço o seu senhorio sobre a minha vida. Eu entrego ao Senhor os meus planos, os meus projetos, porque eu entendo que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, é melhor do que eu posso planejar. E o Senhor já disse que Ele, às vezes, tem planos maiores e melhores para nós, mas nós temos o livre-arbítrio. A espiritualidade saudável, ela não violenta a sua individualidade humana. É muito melhor do que isso. O Espírito Santo faz uso inteligente do nosso ego. Uso inteligente da nossa identidade, de quem nós somos, das nossas capacidades. E quando ele vê que a gente está construindo essa relação, quando ele vai conhecendo mais e cada vez mais a gente vai conhecendo mais, cada vez mais ele até diz assim: ai, nunca tinha pensado, mas vou botar essa menina para fazer isso, que vai dar certo também. Ele faz um uso inteligente do nosso ego. Então ele coloca pessoas destemidas em lugares onde ela vai precisar desse destemor. Vai precisar levantar a cabeça, levantar a voz, botar o pé no chão, fincar e dizer assim: aqui eu não arredo, daqui eu não saio. E vai ter outras situações que ele precisa de uma pessoa
que viva sob a perspectiva de que a palavra doce abranda o furor. E ela vai colocar você se você tem essa característica, em lugares em que os ânimos precisam ser refreados, os ânimos precisam ser acalmados. Ela vai utilizar inteligentemente a sua individualidade, né? A espiritualidade cristã, ela desenvolve através daquilo que já é a sua identidade, né? O que é que te constitui, que faz de você a pessoa que você é. Ela faz um uso inteligente do ego. Agora prestem atenção. Jesus está na porta e ele só entra se abrirem. Mas tem outras criaturas aí que não entra pela porta não, tá? Entra pela janela, entra pelo basculhante, não é basculho não, basculhante, né? Vai entrando sem pedir licença e a gente precisa prestar atenção nisso. Precisa prestar atenção. Lembra que a gente falou uma vez, quando a gente estava falando da comunidade, que é tomar conta dos limites do reino. A gente precisa tomar conta dos limites, né? Então, assim, a gente precisa entender e abandonar esse discurso de que a relação com Deus nos anula. Não é isso a proposta da espiritualidade saudável. Deus jamais vai violentar a sua individualidade. Ele vai te usar naquilo que você é melhor. Ele vai te aperfeiçoar naquilo que você precisa. E ele vai corrigir onde é o seu defeito, onde você erra. Essa é a construção da espiritualidade sadia. Ele olha para você e ele te entende, porque foi ele que te criou. Ele sabe sua estrutura, ele sabe que você é pó. E a partir desta relação que ele estabelece com você e respeitando a sua individualidade, ele vai te utilizar, ele vai fazer um uso inteligente de quem você é, do que você é capaz. Aquilo que é seu defeito, é ali que ele vai trabalhar para corrigir. E eu já falei isso na lição anterior, a palavra de Deus diz que ele só disciplina quem ele ama. Então, se Deus está trabalhando na sua vida, é porque ele te ama. E Deus te respeita, ele só entra pela porta. E isso quer dizer que ele só entra se você abre. Então eu quero te convidar a construir uma espiritualidade saudável. A abandonar esses conceitos que a gente tem na mente, que a gente foi ensinado desde que a gente é pequena, de que o mais espiritual é o mais santo, é o que está mais longe desse mundo. Ele acorda, ele não sente fome, ele não bota o pé no chão, ele não tem um arranhão, uma casca de ferida, ele não tem caspa, ele não fica gripado, ele não comete erros, né? Ou a vida da bailarina, né? Tem uma música que fala sobre isso, né? Sobre essa visão que a gente tem da perfeição, né? No caso da música, ou que nós cristãos temos da santidade. Ela vai falando tudo que as pessoas têm, ela vai dizendo assim, tem casca de ferida, olhando bem de perto, todo mundo tem um pouquinho de maluquice na cabeça, todo mundo tem uma pelota de catota assim no nariz, pode ter piolho, só a bailarina que não tem. Às vezes a gente foi ensinado que a espiritualidade, né, que as pessoas santos em Cristo são essas pessoas perfeitas. Eu quero te convidar a abandonar essa visão e entender que a espiritualidade sadia é aquela que se constrói na relação. E Deus nos conhece. Ele sabe a nossa estrutura, ele sabe que nós somos pó, ele sabe que a gente acerta. Tem um dia que a gente erra. Né? A gente faz dieta 3 meses, tem um dia que a gente sai da dieta e tá tudo bem, porque é o seu corpo, né? Pode não ser o melhor para o seu metabolismo, mas talvez naquele dia sair e comer aquela pizza, ou aquele acarajé, ou aquele churrasco com seus amigos, com a sua família, fez bem para a sua cabeça, fez bem para o seu espírito. É essa relação humana que faz com que Cristo saia do alto da sua deidade, do alto da sua santidade e venha experimentar a vida humana aqui. Essa é a relação que Jesus quer estabelecer conosco. Essa é a espiritualidade que ele espera que a gente desenvolva. A espiritualidade de verdade, da relação,
do processo, do melhorar, do refletir, do errar, parar que viu que fez, ver que fez errado e fazer de novo. Essa é a construção de uma espiritualidade coerente. É uma espiritualidade que sabe que a gente mesmo é igual a Paulo, miserável homem que sou, mas que há um só Deus, um só Senhor, um só Pai, que nos enviou um único Salvador, um único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Para além disso, ele enviou o Espírito Santo para nos guiar no caminho da verdade, porque ele sabe da nossa condição de pecador, da nossa condição falha, né, de mensageiro. Como é que a gente pode falar de uma mensagem que a gente nem compreendeu, que para a gente parece que está em outra língua? Não? E, sobretudo, respeitando a nossa individualidade. Então, eu quero te convidar a orar, a pedir a Deus que te revele de que forma Ele quer se relacionar com você. E te convidar também a acompanhar as próximas 4 lições, porque elas vão nos dar mais pistas de como construir uma espiritualidade saudável para que a gente possa fazer surgir e nascer uma igreja também saudável. Que Deus nos abençoe ricamente e possamos cada dia sermos melhores, mais perto de Deus e com a espiritualidade mais fortalecida. Amém?